Comigo aqui no estúdio, ex-vereador por 2 mandatos, prefeiturável, chegou em 3º lugar na disputa pela Prefeitura de Guarulhos e também foi secretário de Esporte. Wagner Freitas, boa noite. Olá, Pedro. Boa tarde você, telespectador, ouvinte, você do multimídia que assiste o programa Radar de Notícias. É um prazer te encontrar novamente aqui depois de um longo inverno. Você está mais jovem, Pedro. Obrigado, são seus olhos. Um abraço a todos os telespectadores, ao corpo técnico aí do Radar, a Carla, a Virgília, a todos que aqui trabalham. Um prazer voltar aqui. Obrigado, Wagner Freitas. Muita gente me perguntou hoje se você é pré-candidato a deputado. Olha, faz 22 anos, né, que eu transito pela cidade e na vida pública. Eu aprendi que nunca diga nunca. Mas a vontade de ser candidato a deputado federal não falta. Tenho dialogado lá com o partido e no momento certo tomarei uma decisão. Eu tenho um amigo candidato a deputado federal e tenho um profundo carinho por ele e talvez eu acabe o apoiando. Tá ok. Bom, Wagner, eu te convidei para vir aqui porque o ex-prefeito Almeida esteve aqui comigo e ele disse que viu uma entrevista sua em que você teria dito que estava arrependido de ter assumido o cargo de secretário de Esportes no governo dele. E ele falou também que se arrependeu de ter te nomeado. Os dois estão arrependidos? Olha, Pedro, eu quero falar para você, guarulhense, que me assiste, você que me acompanha, você que, por algum motivo, não votou no Wagner, aqueles que acreditaram no Wagner ao longo de tantos anos de vida pública. Por mais direto, incisivo que eu seja defendendo as coisas que acredito, se tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita, nem falso e nem traidor. Ninguém vai dizer na cidade aí que o Wagner Freitas é um homem de 2 palavras. Eu nunca usei o nome do ex-prefeito Sebastião Almeida. Nunca. Em nenhuma entrevista, estive aqui, você me perguntou e durante a minha resposta eu vou ponderar. E você vai até lembrar. Eu nunca usei o nome do ex-prefeito Sebastião Almeida. Primeiro porque eu não cuspo no prato que eu como. E eu fiquei profundamente indignado, Pedro, quando eu vi ele falando aqui e falei, bom, eu vou guardar as minhas palavras e tentar colocá-las com bastante sabedoria. Primeiro lugar, Almeida não me nomeou de favor, viu, Almeida? Esse gesto moleque que você fez aqui, eu quando disse que não deveria ter sido secretário, eu nem sequer citei o seu nome e a sua administração, como muitas vezes poderia tê-lo feito. Muitas pessoas me aconselharam a sair da secretaria no meio da administração e apontando os desmandos, etc. Mas eu falei, eu não sou um homem de 2 palavras. E eu vou manter um código de ética política, uma postura. Eu vi um homem aqui, não vi um homem. Eu não fui a pessoa com quem eu dialoguei lá atrás, em 2012, porque eu não fui secretário, Pedro, porque ele me nomeou, não, de favor. Ele pode cobrar isso de outras pessoas, talvez do deputado Jorge Wilson, ou de quem ele achar. Mas do Wagner, não. Você não me fez favor, Almeida. Você veio com o rabo no meio das pernas, pedir o meu apoio, porque eu levei a eleição para o 2º turno, e você, com medo de perder a eleição para o Carlos Roberto, você com o rabinho no meio das pernas, você veio me pedir o meu apoio. E não cumpriu o que você falou, porque você retirou o dinheiro da secretaria. Eu sou um administrador, Pedro, que eu economizei 7 milhões do orçamento da secretaria. Muitos profissionais lá, servidores técnicos de carreira, sabem disso. 7 milhões vezes 4 anos davam 28. E o prefeito contingenciou esse dinheiro. O prefeito tem o poder de tirar o dinheiro a qualquer momento. Eu era inexperiente, começando a entrar na máquina administrativa, no Poder Executivo, naquele ano, achei que o ano seguinte, Então, pera um pouco. Você, Almeida, lava a boca para falar do Wagner. Eu nunca falei um A da sua pessoa.
por ética, por respeito, rapaz. Tivemos um almoço lá no Mexilhão, no Bexiga, Pedro, em São Paulo, e eu falei para ele, por que você está fazendo isso com o orçamento da secretaria? Inviabilizando que eu pudesse colocar os projetos em andamento. Vai ganhar do adversário e você não vai cortar uma árvore em Guarulhos. Bom, o ex-prefeito, por isso que essa cidade está no patamar lixo que se encontra em Guarulhos, porque ex-prefeito de Guarulhos vira cabo eleitoral de luxo. Ex-prefeito de Guarulhos tem que ser candidato a governador de São Paulo. Ex-prefeito de Guarulhos que não vira deputado estadual nem federal. Eu estou aqui dando uma entrevista, seu moleque, como ex-vereador com as minhas forças. Meu pai não é deputado, eu não fui eleito vereador por partido, nem por sindicato, nem por igreja, porque eu nunca fui lá na igreja que eu sou nascido e criado, Igreja Adventista do Sétimo Dia, passar cebola no olho e ficar chorando para os fiéis, se não votar em mim não vai ter terreninho no céu. Eu sempre pedi voto, falando das minhas propostas, das minhas ideias, das coisas que penso para o município, de como a cidade poderia ser melhor. Peço voto por mim, se bem ou mal votado, se ganhei ou se perdi. Eu estou aqui falando da experiência do Wagner. Quando peço um voto para alguém, eu não fui eleito pelo meu partido. Eu carrego a mesma bandeira. Agora, eu queria saber qual é o seu partido, Almeida. PDT. Porque você foi eleito pelo PT. Ele é do PDT. Nem vereador de Guarulhos ele conseguiu ser quando era presidente do Sindicato dos Servidores. Ele só foi vereador quando o ex-prefeito, ex-deputado estadual, Eloy Pietá pegou ele no braço e elegeu ele lá em 2000. Ele não foi eleito pelas forças da liderança política dele. E o Eloy ainda o colocou no SAI. A divisão de hidrômetros, você conhece, lembra? A divisão de hidrômetros, da medição. Aí fica fácil ser deputado quando a máquina pública de uma prefeitura dessa, quando a máquina do PT, quando o Lula estava sendo eleito presidente da República, quando o prefeito da maior cidade do país, depois das capitais, que é Guarulhos, como o Eloy Pietá, colocou a prefeitura inteira em peso, quase todos os vereadores daquela época, todos com o rabo no meio das pernas, lá apoiando os candidatos da máquina. O Wagner não. O Wagner nunca apoiou o candidato a deputado estadual e federal da máquina. Eu fiquei indignado, Pedro, com essa posição covarde. Você não apoiou, sabe por quê? Você não apoiou o Alencar? Não foi com o objetivo da máquina, foi o único deputado. Você apoiou o Alencar. Pelas qualidades pessoais dele. Tá. Continuo sendo amigo dele e não me beneficiei por ele ser um candidato da máquina naquela ocasião. Foi isso que eu quis dizer. Tá. Mas veja, Pedro, naquele momento, ele foi eleito deputado. Foi eleito deputado estadual. Não conseguiu aumentar a votação. Todos sabiam que o Eloy queria colocar a Eneide candidata a prefeita. Uhum. Ele enfrentou o cara que o elegeu. Me parece isso mais como Dória, que enfrentou o Alckmin após ter sido eleito pelas mãos e pelos berços do Palácio dos Bandeirantes, traindo o Márcio França. Traidor comigo tem uma vez só. Então, indignado aqui, eu me posiciono dizendo o seguinte, Almeida, você é traidor, porque você saiu do partido que te elegeu prefeito. Você só foi vereador por causa do PT e do Eloy Pietá. Você traiu o Eloy enfrentando para vencer das prévias no partido e foi eleito porque o PT governava a cidade. E a máquina pública te apoiou. Com a máquina é fácil. Sai candidato a vereador agora. Sai candidato a deputado. Ex-prefeito que teve 5 mil votos na cidade. Eu nunca fui prefeito. Ex-prefeito de Guarulhos, o prefeito de São José dos Campos, está renunciando e vai disputar o governo de São Paulo. Prefeito de Guarulhos... Felício Ramute, né? Felício Ramute. Prefeito de Guarulhos, cabo eleitoral, sem menosprezar a pessoa que ele vai trabalhar com todo respeito. Cadê as alianças políticas do Almeida? Cadê as alianças? Cadê os seus aliados? Qual partido que ele faz parte? O Lula está aí disputando a presidência da República, precisando de quadro, precisando de pessoas. Descartado por quê?
porque covardeou seu próprio partido. Então, Almeida, que fique bem claro uma coisa, você não me fez favor, você não me nomeou, e o meu posicionamento aqui foi porque, foi nessa mesa que eu falei, um candidato a prefeito não deve ser secretário. E isso eu reitero, não devia ser secretário de nenhum prefeito. Não fiz uma crítica à administração dele. Você fez uma crítica a você? Tecnicamente, um candidato a prefeito que disputa eleição não deve ser, eu não tinha essa experiência. Eu acho que você errou. O Ciro Gomes não foi presidente do Brasil porque foi ministro do Lula. Se ele não tivesse sido ministro, ele seria o presidente da República. Eu cometi um erro por inocência, mal instruído. Então veja bem, mas cheguei ao posto mais alto dessa cidade com as minhas forças, sem usar dinheiro público. Diferente da ONG Água e Vida. Para quem não se esqueceu, você sim me deve, Almeida. Olha bem na minha cara, moleque. Você me deve. Porque no momento que você estava lá na Câmara, com o rabo no meio das pernas, eu liderei aquela votação, quando todos achavam que eu iria atacá-lo. Sabe por quê? Porque eu não defendo covardia, nem tapetão. Que fosse para a justiça, queriam pedir a sua cassação, porque eu sou um diplomata, porque eu sou um republicano, porque eu tenho estatura política. E naquele momento eu te defendi como defenderia qualquer outro prefeito, porque você poderia ser vítima de uma covardia. Então quem aqui me deve desculpas, quem aqui me deve perdão e muito obrigado, é você a mim, porque te defendi lá num escândalo bem delicado, né? Para quem acompanhou, dinheiro público, um monte de gente, agente da saúde, trabalhando para o deputado, dinheiro público, a presidente da ONG denunciando, e eu te defendi, covarde, moleque. Você não me nomeou secretário, você fez um acordo político comigo, porque eu tive 55 mil votos e você queria o meu acordo naquela eleição. Então, garoto, aprenda comigo o que é lealdade. Eu defendo os mesmos princípios, a mesma bandeira política. E você deveria estar no PT. Porque foi através do PT que você foi vereador, deputado e prefeito. Então eu queria encerrar essa ponderação, Pedro, porque eu fiquei indignado. Tá. Fiquei indignado, é uma falta de respeito. Eu trouxe 10 milhões de reais por ano de emenda para a Secretaria de Esportes no governo dele, que tinha restrição e o dinheiro não pôde vir a ser aplicado. Eu teria cacife político para trazer 40 milhões, 10 milhões por ano. Sabe quanto custa um campo de futebol? Na minha época, 1.300.000. Eu teria feito 15 campos de futebol gramado sintético nessa cidade. O que precisa aqui é não ter um prefeito covarde para contingenciar o dinheiro do esporte. Você foi prefeito, você não tem o direito de falar, se eu fosse de novo, que o esporte tem que ficar na mão. O esporte tem que ficar na mão de uma pessoa que aplique corretamente o orçamento. Eu cancelei as Olimpíadas Colegiais, cancelei os Jogos Abertos. Mas ele não permitiu. Para aplicar. Permitiu, foi Não. cancelado. Permitiu. A cidade ficou sem participar para economizar dinheiro. Não, a Olimpíada não. Você cancelou e ele não aceitou. As Olimpíadas Colegiais, fiz uma abertura com o NX0, foi a maior abertura na época. Os Jogos Abertos consumiam um grande dinheiro, bastante, quase todo o recurso pouco que a Secretaria tinha. Você não pode estar com o aluguel atrasado e ir num shopping comprar um terno novo. Eu sou gestor. Eu administrei a Secretaria e economizei 7 milhões. Eu fui a Brasília e trouxe 10 milhões de reais por ano. Um dia as pessoas saberão quem é o Wagner tomando decisões e aplicando com a visão futura, sabendo elencar prioridades. Secretaria de Esporte, sem a prefeitura colocar R$1, poderia ter sido uma cidade transformada. Eu trouxe aquela gestão a possibilidade de fazermos uma permuta com uma empresa lá no Fioravante Ervolino que poderia dar um ginásio novo, porque aquele local ficou inviável por causa de ônibus, é um local distante, inviabilizou. Aquilo é um cadáver. Um cadáver, pois é. A administração, sabe o que o Almeida fez? Ele deu, com todo respeito, para o clube de motoqueiros. Devia ter achado um outro modelo. Aquele ginásio poderia ter sido de uma empresa de transportes que daria em outro local. Mas não passou por você isso? Passou por mim, foi eu que levei.
E ele não aceitou. Não, tô falando. A decisão de dar para o clube de motoqueiros foi exclusiva do gabinete do prefeito. Bom, queria saber isso. Exclusiva do gabinete do prefeito. Então, sabe, é muito fácil estar falido e ficar aqui buscando artifício. Ficar aqui buscando confete para aparecer, falando bobagens. Então, o que eu falei aqui, eu assino e falo na frente dele. Quem me deve favor é ele, no caso da ONG Água e Vida, que ele ia ser caçado na Câmara, e eu, com uma atitude digna de um líder que respeita a democracia, mande isso para a justiça, não vamos fazer palanque eleitoral aqui. Eu tinha todos os argumentos para ser contra. Então você me deve. E não fui secretário seu, por favor. Fui secretário porque eu fui o terceiro colocado para prefeito contra a máquina com as minhas forças. Bem diferente de qualquer outra situação de outra pessoa que participou da sua gestão. Vamos para outro tema, vai. Quero falar, fala do teu partido. Você está no Avante, é isso? Avante, Pedro. A vida política ela é cheia de surpresas. Eu nunca imaginei que o deputado Campos Machado pudesse sair do PTB. Nem eu. Pois é. A gente poderia dizer que seria mais fácil qualquer outra coisa acontecer, mas menos o Campos sair do PTB. E o Campos se desligou do partido, acho que começo do ano passado, já faz um tempo, né? Teve um desentendimento e eu ratifico isso, porque o Roberto Jefferson, as atitudes são bem distantes de um líder, de um estadista, de um líder partidário, com a história, com a biografia que ele tem, com a história do PTB, pegando em metralhadora, falando que vai atacar o Supremo, quer dizer, atropelando a Constituição. Um cara que tem conhecimento do regimento da Câmara, das leis. Advogado. Um advogado. Então, aquilo chegou um momento que extrapolou, e aí o Campos saiu, migrou para o Avante, né? Não esperava. E eu sou um homem grato, fiel e leal, sigo o Campos. E assim como disse a ele, como disse ao Maluf, que o Maluf está fora, né? Já tem idade, não disputa mais. Disse a ele o seguinte: você pode estar com o partido, com o Avante, ou sem partido, onde você estiver, eu vou estar com você. Porque eu sou um homem grato, fiel e leal. E eu posso morrer traído, mas eu não serei enterrado como traidor. Então eu fui para o Avante. E temos um belo de um projeto aí para o futuro. E qual a sua relação com o atual presidente, Valdomiro Ramos? Eu não tenho relação nenhuma com o Valdomiro. Eu posso dizer o seguinte, que eu estava outro dia ouvindo uma pessoa comentar uma parábola. O escorpião falou para o elefante: a gente precisa atravessar o rio. Você me dá uma carona? E o elefante falou para ele: pô, mas se eu te der uma carona, você vai me picar e você tem veneno, e aí eu vou morrer e você afogado. O escorpião falou para ele: pô, você é louco? Eu não vou te picar de maneira alguma. Se eu te picar, eu vou morrer também. O elefante pensou e falou: é verdade, se você me picar, vamos afogar lá no rio, eu vou morrer também. Mas no meio do caminho, quando o elefante deu a oportunidade ao escorpião, ele falou assim: ô elefante, você me perdoa, mas eu preciso te picar porque é meu instinto. Morreram os dois afogados. Então, assim, eu prefiro não tocar, né? Prefiro não tocar nesse nome e dizer para você o seguinte: o PTB, quando eu assumi, não tinha nada. Era um partido de aluguel na cidade e para ficar permutando vantagens com quem está na máquina. E assumi o partido com toda a sua história, desde sua fundação em Guarulhos, com 5.500 filiados. Eu entreguei o partido com 16, quase 16 mil, 14, não me lembro certo. Eu fiz quase ou praticamente 10 mil filiações, sem mandato, para ficar claro, sem mandato de vereador. 10 mil filiações. O PTB nas minhas mãos, levei com as minhas forças, viu? Não é máquina, porque tem um monte de gente que fala grosso aí, presidente de partido, mas quem monta o partido é o prefeito. O Wagner montou o partido com as minhas forças, com o meu projeto político, e eu custeei tudo isso, e não é brincadeira. Eu levei 3 vereadores na Câmara Municipal pelo PTB. 3 vereadores. 2 vereadores em 2016 e 1 vereador agora em 2020, na última eleição. Então, eu, por coincidência, estive com o Campos hoje.
Hoje? Tínhamos uma reunião para tratar de uma outra pauta e aí também, surpreso, recebi a notícia, né? Na verdade, hoje é quarta, não sei se foi segunda, acho que segunda-feira no seu programa que você anunciou, ou terça, da mudança do partido. Sim. Que estava com Valdomiro Ramos. Que estava com o Wilson, né? Estava com o Wilson Paiva. Wilson Paiva. Bom, o Wilson foi nomeado presidente pela Nacional. Teve possibilidade de discussão. E isso não tem problema nenhum. É uma relação que ele tem lá com o deputado André Janone, de Minas, e acabou. É amigo dele, ficou amigo e acabou. Ele tinha vontade de ser candidato, ou seja, ninguém esperava que o próprio Campos fosse para o Avante. Isso aí não era discussão e o Wilson já tinha fortes ligações e laços com o André Janone. Então, tranquilo isso. E aí o Campos me disse, Wagner, você vai disputar de novo? Eu falei, vou. Estou no Senado em 2024 novamente. Pois é, mas você precisa do partido agora para quê? Eu falei, para nada. A sucessão municipal começa quando acabar as eleições de deputado. Então, lá na frente você tem um controle partidário. E eu tive o aval do deputado Campos Machado e assim deixar o comando partidário com o Wilson. Mas a partir do momento que o Wilson saiu do partido, encerra-se essa relação com o André Janone. E eu, hoje, quando fui conversar com o Campos, chegou uma pessoa ilustre, muito importante, e ele chegou de repente, era uma situação, tese até em caráter de emergência, aí a gente conversou bem pouco. Mas quando eu indaguei, ele disse que não estava sabendo. Ele falou para mim que não estava sabendo, chamou o secretário dele e falou, vocês mudaram sem minha ordem? Então houve uma mudança ali. Sabe aquele negócio meio no tapetão? O chefe não está... Troca o presidente e... Assina aqui. Assina aqui, a pilha desse tamanho de papel, 600 municípios. O Campos vê coisas importantes, está tratando com o Rodrigo Garcia, diálogo da possibilidade do Avante acompanhar o Rodrigo no governo de São Paulo. E ele com muito espanto, chamou um assistente lá. É um rapaz que, por triste coincidência, eu não tenho relação, porque teve uma atitude desonesta comigo nos materiais da campanha, que o partido ficou de dar uma ajuda de material, acabou não vindo, e ele estava segurando lá, manobrando diferente. Bom, por fim, eu falei para ele só uma coisa, eu falei, chefe, não faz sentido. Ele falou, deixa que eu vou resolver. Então, eu desejo ao novo presidente uma longa e curta estadia aí. Longa e curta, longa e curta, que em breve o jogo muda. Eu vou pedir uma parte ao vereador Wagner Freitas aqui, eu preciso chamar o intervalo, mas em seguida eu vou perguntar para ele sobre o governo Guti, hein? Não percam, 2 minutos. 39 minutos, 18h39, Radar de Notícias ao vivo. Ainda hoje o sorteio de 2 colombas de Páscoa, um oferecimento do supermercado Nagumo, que parece um shopping center lá no Parque Continental 1. E acessível pela internet, nagumo.com.br. Comigo aqui no estúdio, o ex-vereador Wagner Freitas. E agora eu quero saber, vereador, qual a sua opinião sobre o governo Guti? Pedro, eu gostaria aqui de falar da administração, acaba voltando ao processo eleitoral. E não me arrependo de ter sido candidato a prefeito, até porque eu me sinto de alma lavada. Nunca tive tão bem, tão leve na minha vida como agora. Então eu queria começar agradecendo a Deus a oportunidade de ter permitido que eu fosse candidato a prefeito, agradecer minha família, meus pais, minha mãe Nair, meu pai Ernesto, minha irmã Taígna, minha irmã Magna, e mandar um abraço para o meu amado filho, Pedro. Eu tenho um filhinho lindo, até me emociono que... Parabéns. Filho, papai te ama, viu, filhinho? Um dia você vai crescer e vai ver a entrevista do papai, papai te ama. Meu filhinho, Wagner Freitas Filho. Então, agradecer a Deus por isso e agradecer a minha equipe que esteve ao meu lado, sem exceção, todas as pessoas que estavam com todo carinho e amor, a cada um de vocês que lutou comigo na eleição, todos da minha equipe. Agradecer ao meu vice, doutor Ademil Góes, um médico, pessoa séria, respeitada, homem íntegro. Que orgulho seria o doutor Ademil ser um vice-prefeito, um cara apaixonado pela saúde, médico na periferia, fantástico. Eu sou muito grato, doutor Ademil, pela sua confiança. Também mandar um abraço carinhoso aqui, especial, está aqui comigo hoje, quem foi o meu advogado nas muitos processos que eu recebi,
que é o doutor Regis Rocha, está aqui nos estúdios me acompanhando, um brilhante advogado eleitoral, viu, Pedro? Se eu tinha algum receio de medo da condução, brilhante, porque eu vou te dizer, ganhei todas do garoto. Acho que teve uma que nós estamos discutindo, mas ganhei todas, viu, menino? Todas. Menino é o Guti? Ganhei todas dele. Perdi na eleição para você, é verdade. Mas os processos que você entrou, você perdeu todos. Bom. Que não foram poucos. Eu falo para você o seguinte, se preocupou em me processar tanto, mas não processou não tem nenhum processo do prefeito Guti com a antiga administração do PT, dizendo de desvios, aquelas acusações todas. O cara foi prefeito 4 anos, e agora 5 anos completos, e não tem nenhum processo. Mas do Wagner, ele me processou, acredito que umas 25 vezes, ou 30, foram muitos processos, Pedro. Não foi fácil de responder, e ele com uma banca de advogados considerável, e o doutor Regis Rocha, viu, doutor? Você candidato a vereador, você é de Guarulhos, o desempenho do doutor Regis foi fantástico, tanto que vencemos todas as teses, técnico, inteligente, estudioso. Tá de parabéns, quero te agradecer aqui em público, porque foram momentos tensos de preocupação e que resultou, estávamos corretos nos nossos apontamentos. Mas Guti, Pedro. Bom, pode falar pro Guti. Vamos falar, eu gostaria que ele assistisse, deve estar assistindo, alguém vai mostrar para ele. Certeza. Claro, eu acho que é uma grande honra ser prefeito. Eu gostaria de ter sido e ainda tenho certeza que Deus permitirá que eu seja. Sou jovem, tenho 45 anos ainda, hoje tenho uma vida mais saudável, tenho cuidado do meu corpo, da mente, do espírito, tenho me dedicado muito ao meu filho, estou apaixonado pelo meu filho perdidamente, e uma criança te ensina muito, te traz maturidade, responsabilidade. E por isso, meu filho mora em São José dos Campos. Eu vivo todos os dias indignado, Pedro. São José dos Campos tem a frota de ônibus mais moderna do Brasil. Vai entrar agora, até o meio do ano, todos os ônibus elétricos, aquele ônibus mais longo, estofamento confortável, com internet, ar-condicionado, com eletromagnético que quando você segura nos pontos do ônibus ele mata os germes, então se você estiver contaminado, por segurar ele vai matar, vai passar um eletromagnético na sua mão, e aí quando você tirar a mão e eu colocar, não vai estar contaminado ali, então ou seja, a transmissão do Covid no ônibus não vai existir, passagem de ônibus barata, 5 faixas, aí você fala, poxa, eu não sei. É uma bela cidade. Eu não sei se eu estou maluco aqui, porque eu vejo as pessoas fazendo comparações agora, o guarulhense. Eu prefiro perder a eleição do que ser prefeito. O cara me chamar de vagabundo, traidor, hipócrita, canalha, covarde, eu não aceito. Eu vou deixar de ser prefeito, vou entrar nos restaurantes e a pessoa pode não ter votado, mas ela não vai pôr o dedo na minha cara. Porque eu fico abismado com o terror que está a cidade de Guarulhos. Olha, a gente vê o prefeito na campanha usando as redes sociais, fazendo um vídeo com aquela cara de bonzinho, né? Com aquela cara de menino honesto, direito, que os servidores da Proguarus são pessoas que são trabalhadores. A cidade não vive sem a Proguarus, a empresa é lucrativa, que isso é um fake news. Fake news. Porra, meu. Olha, não tenho nome para um comportamento esdrúxulo desse. Eu não tenho nome para esse rapaz. Olha, se você acha que a Proguarus não presta, então se candidate falando que a Proguarus não é boa para a cidade, que precisa ser superado, porque eu sou moderno, eu vou colocar pessoas mais rápidas, eu vou investir, eu vou tirar a Proguarus, com o dinheiro da Proguarus vou colocar o dobro de funcionário nas ruas. Muito bem, ganhe em serra, mas você está entregando o que você falou, você está sendo honesto com as pessoas, você está sendo justo com a cidade. Agora ele usou das redes sociais e enganou as pessoas, Pedro. Como a taxa do lixo também, né? Pô, eu não vou nem falar da taxa do lixo, que daqui a pouco é a 6ª mais cara do Brasil. Em São José dos Campos a taxa é muito menor e não tem uma folha no chão. Guarulhos está sendo roubada. Você que está me assistindo, não tem problema, agora você chora. Mas chora na cama que é quente.
Porque na campanha você pegou o dinheirinho da boca de urna, Pedro. É. Foi a maior boca de urna da cidade. Cesta básica. Esse rapaz gastou mais de 60 milhões de reais na campanha. E esse dinheiro veio da onde? Todos os vereadores de mais potencial da coligação do prefeito estavam na porta da escola pagando. E a boca de urna não é quando eu comecei, não. Agora o cara vai lá, o indivíduo vai lá, filma. Vai lá fora e pega 150, 200 pau. Tinha mais de 150 mil pessoas no dia da eleição, no domingo. Essa eleição foi comprada. Todo mundo pagando 150, 200. Se você pegar aqui 10, 15 vereadores da coligação do prefeito, cada um com 3, 4, 5 mil pessoas, só aí já dá 100 mil, fora os menores que você não identificava, que estavam pagando. Agora você que está me assistindo, meu amigo, já viu aquele ditado? Chupa, que é de uva, que a cana é doce, amigão. Não tem médico no posto de saúde, mas o seu voto está pago. Cara, o cidadão guarulhense, eu penso o seguinte, ele não é inocente, ele é conivente. Ele não é vítima, não. Ele é corresponsável. Agora, olha o que aconteceu com a Gerir, uma empresa de fachada. Ô, meu amigo, nós somos a maior cidade do Brasil depois das capitais. Você não quer votar no Wagner? Mas espera um pouco, sabe que eu estou falando mentira? Pesquisa. A empresa Gerir foi o maior escândalo na saúde da cidade. O maior escândalo. Trocou a Gerir, não pagou funcionários, empresa no nome de laranja, ficha criminal daqui na Bahia. Colocaram uma outra OAS praticando as mesmas práticas, não tem sede, cheio de denúncias. E a saúde pública é esse lixo. Esse lixo, Pedro. Olha os servidores, o rapaz fazia campanha lá, vai em cima do palão, os servidores, e chamando o prefeito de estar fazendo truque, essa sua malandragem, porque o servidor tem que dar o aumento. Merece respeito. Com aquela carinha lavada. Anda na rua, rapaz, você vai deixar de ser prefeito, você tem mais 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses, não tem problema, nós vamos esperar passar. O filho, Eu não tenho nada. O irmão já desistiu, né? Desistiu porque não tem coragem de sair das ruas hoje. Porque todo mundo, Pedro, quer ser deputado federal sem esforço, pô. Uma prefeitura de Guarulhos aqui, o prefeito tem que pôr 100, 150 mil votos em qualquer federal. 100, 150 mil votos em qualquer federal. Mas não tem coragem de enfrentar as ruas da cidade, Pedro. Isso é uma covardia com o servidor. É chamar as pessoas de palhaço, fazendo vídeos lá. Agora ele é o prefeito. E tem mais, não é porque Guarulhos está sem dinheiro não, que esse discurso é velho. Todas as outras cidades do estado aí recebendo 10, 15, 20, 18, 11, tem uma porção, todas recebendo. Será que Guarulhos não tem número nenhum para os servidores? Tem, teria que ter. Não tem número nenhum? Agora olha a taxa do lixo, Pedro. Cara, a taxa mais alta. Cara. A taxa mais alta, assim como a passagem de ônibus em Guarulhos, é a mais cara do Brasil. Ô Pedro, olha a zeladoria, essa cidade suja. Os próprios públicos abandonados. Olha lá o Tomeuzão, depósito de droga, 300 metros da cadeira do prefeito. Mas o prefeito agora resolveu privatizar a educação. Pedro, a educação não pode ser privatizada porque ela não pode ter objetivo de lucros. A educação tem que servir. O governante, o Estado tem que oferecer ao cidadão o melhor. Uma escola particular, ela dá aula, ela educa, mas tem fins lucrativos. O dono da escola recebe por isso. Privatizar a educação, Pedro, é um crime com a cidade de Guarulhos. Eu vejo quem defender esse rapaz aqui, eu não consigo entender. As pessoas que estão defendendo, todos têm alguma boca, não é possível. Alguém está mamando, está todo mundo mamando aí, quietinho, estuprando o povo com essas hipocrisias todas. Como é que eu posso falar que o prefeito Guti foi bom gestor durante a Covid, amigão? O meu filho ficou internado o ano passado por uma forte crise respiratória. Pensávamos que poderia ser Covid e chama-se bronquiolite. Sabe aonde ele ficou internado, Pedro? Quando não tinha nenhum leito de UTI em lugar algum, lá no hospital de campanha que o prefeito de São José construiu para combater a Covid. Construiu com 13 milhões de reais, 4 milhões do dinheiro público e 8 milhões ele arrecadou com as empresas de São José. Hoje funciona um equipamento
maravilhoso e fantástico, de última geração, com equipamentos modernos, leitos modernos, que todos os hospitais de ponta possuem, está lá em São José para atender as crianças. Mas em Guarulhos, o grande administrador guarulhense alugou uma lona de circo que custou mais de 50 milhões de reais, mais de 50 milhões de reais por 4 meses. E agora, meu amigo? E agora? Foi bom gestor? Com esse dinheiro, poderíamos ter construído um equipamento, falar que não tem dinheiro a cidade, mas pegar 300 milhões para encerrar para o Guaru, apareceu 300 milhões. Guarulhos, o rapaz falou para mim, Wagner, mas ele pegou a cidade cheia de dívida da administração passada. Isso é mentira. Dívida de 6, 7 bilhões, isso é mentira. Essa dívida era a dívida que o SAI devia para a Sabesp. Ele entregou, tão mau gestor, que entregou um patrimônio sem estudo de preço. O SAI poderia valer muito mais do que o valor que foi entregue para a Sabesp. Aí quitou a dívida, amigão. A cidade arrecada todos os dias. O orçamento da cidade está aí e está sendo mal gerido, não tem nada a ver com as dívidas do passado. Pagar precatório para os amigos, pode. Comprar ovo de Páscoa aqui na prateleira do Mercado A9 e pagar quase 30 reais. Se tem uma coisa que eu sei hoje, Pedro, com 45 anos de idade, que em Guarulhos não tem Ministério Público. Não. Guarulhos não tem Ministério Público. Se tivesse, esse rapaz estava preso. Isso eu afirmo para você. Porque eles falam da corrupção do Rio de Janeiro, mas lá tem Ministério Público e Polícia, porque rouba e prende, rouba e prende, rouba e prende. Pô, mas em Guarulhos, rapaz, será que o promotor não sabe que um ovo de Páscoa que está sendo oferecido aqui, na prateleira está 9, o prefeito está comprando a 30? 10 milhões de cortina para a Secretaria de Educação. É cada abismo, e a saída de Guarulhos, o trevo, a saída da cidade da Paulo Facino pega 3 faróis. A cidade... Pedro, se não tiver um planejamento para encerrar, um planejamento para o futuro, você ainda é jovem, goza de saúde, por essa mesa, sendo entrevistado por você, passaram grandes baluartes da política guarulhense há muitos anos. Se não houver um planejamento para o futuro, Pedro, uma transformação nessa cidade, como vai estar o trânsito que você assiste aí, para pegar Otávio Braga de Mesquita para o Tabuão, do centro até o Tabuão, você vai gastar quanto tempo? Em São José, você atravessa São José de um lado para o outro, qualquer hora do dia e da noite. Você leva 9 minutos para atravessar um lado da cidade. É como sair da Vila Galvão e irmos até o Bom Sucesso em 9 minutos. Sair da Vila Galvão e irmos para Ponte Grande em 9 minutos. Sair da Ponte Grande e ir para Fortaleza, 9 minutos. Pô, amigão, eu acho que ainda é tempo, o povo com certeza agora reconhece que foi um segundo grande erro, mas na eleição as pessoas se vendem. Saiba você que está me assistindo, quem defende esse rapaz está gozando de benefícios com dinheiro público. O maior abismo que a cidade de Guarulhos já teve é essa administração. Obrigado pela oportunidade de voltar aqui, Pedro. Você retorna aqui. Um abraço a você, telespectador guarulhense. O Wagner está vivendo um momento sabático, se preparando para apoiar os meus deputados. Eu provavelmente não serei candidato a deputado. Anunciarei com um grande evento, em grande estilo, meus 2 deputados, que é o Campos Machado estadual e o federal, que eu vou anunciar aí em breve. Muito obrigado, um abraço a todos. Você retorna aqui. Obrigado. Vamos lá, Carlinha, vamos lá. Daqui a pouco eu vou sortear as colombas de Páscoa.